do Senhor Jesus a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus, que mais uma vez nos concede a oportunidade para estar aqui ao vivo, falando com todos vocês aquilo que Deus quer que se deva ser falado. Quero dar a paz do Senhor Jesus a todos os meus ouvintes, cristão e não cristão, aos que estão comigo nas redes sociais e mídias sociais, que tem nos apoiado aí e tem estado conosco. Glórias a Deus. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, por você ainda continuar confiando nos trabalhos de Deus através de nossas vidas. Glórias a Deus. Você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Ali você encontra mensagem, louvores, narrações, entrevista com os convidados e participações em diversos lugares onde Deus tem nos dado essa oportunidade. Desde quando Deus colocou isso no meu coração para me fazer, eu tenho feito. E aonde eu tenho tido a oportunidade de falar, eu tenho falado aquilo que a Bíblia diz. Glórias a Deus. Hoje estaremos trazendo uma mensagem, a mensagem da palavra de Deus para os vossos corações, aquilo que você precisa saber. Glórias a Deus. E eu vou deixar um recado aqui para aquelas pessoas, em vez de se preocupar com a sua vida, fica falando mal da vida do próximo. Tome conta da sua vida, meu amigo e minha amiga. Tempo que você está aí, tomando conta da vida do próximo, para poder até prejudicar o próximo, tome muito cuidado, porque o que a pessoa semeia, a pessoa vai colher. Plante boas coisas para que você possa colher boas coisas. Entendeu? Não perca tempo nessa vida. Não perca tempo. Entendeu? Porque Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no céu. Glórias a Deus. Então, todas as vezes que você usar as mídias sociais, redes sociais e todas as ferramentas que estão em suas mãos, use para ajudar o próximo, use para alimentar o faminto, use para poder contribuir para o bem, não para o mal. Quando eu entrei nas redes sociais, eu só entrei porque eu vi a oportunidade para poder pregar, testemunhar e falar de Jesus. E eu estou aqui até os dias de hoje por causa desse propósito. Entendeu? E vou até o final. Porque a oportunidade que nós temos aqui, te garanto que os canais de televisão não vai te dar. A oportunidade que você tem aqui, em muitas igrejas eu acredito que você não está tendo, e aqui você pode falar. Você pode pregar, você pode anunciar, você pode falar da parte de Deus. Use as tuas redes sociais para falar de Jesus. Dê o seu testemunho. Faça alguma coisa para Deus. E para você aí que ainda não conhece o meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Estamos trazendo mensagens fortes lá na igreja. E eu convido você a conhecer esse canal no YouTube. Se for possível, se inscrever lá. Todas as vezes que entrar uma mensagem nova, você vai ser notificado da mensagem que entrou. Pregamos uma mensagem agora, essa semana agora que passou, 2 temas de grande polêmica.
Mas eu provo mostrando na Bíblia demônios dentro da igreja, Satanás cirandando na igreja, Satanás sentando em muitos altares e manipulando o que o pastor tem que falar. E eu provo o que eu falo. Você pode ver, a mensagem está lá. São duas mensagens de grande polêmica: demônio na congregação e a sinagoga de Satanás. Está edificando muitas vidas. Muitas pessoas estão sendo esclarecidas e agora elas estão entendendo por que o pastor da igreja deles ou a pastora não está pregando a Bíblia como se deve pregar. É porque Satanás está no altar. Os demônios estão no altar. Você entendeu? Infelizmente, eu não queria falar sobre isso, mas eu tenho que falar. Irmão, queria eu ser igual aos outros pastores, mas eu não consigo. Sabe por causa de que eu não consigo ser igual aos outros pastores? Porque eu não sigo religiosidade. Eu não sigo convenções e nem tradições humanas. Eu sigo o que está na Bíblia. Antes de Jesus entrar na sinagoga, vê que você vai ver lá na Bíblia. Antes de Jesus entrar naquela sinagoga para pregar, Satanás já estava lá. Os demônios já estavam lá. Para você ver que quando Jesus começa a pregar, o demônio manifesta dentro da igreja e começa a falar. E aí? Muitas igrejas hoje, infelizmente, estão assim. Se você quiser continuar sendo meu seguidor, continue. Se você quiser continuar comigo no Face, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no Message, se você quiser continuar inscrito comigo no YouTube, continue. Mas eu não vou deixar de falar o que está na Bíblia, irmão. O que está na Bíblia pode vir até contra mim, mas eu jamais vou deixar de falar o que está escrito. O que eu vejo hoje, pastores pulando versículo. O que eu vejo hoje, pastores não mostrando o que está escrito, com a falsa desculpa. Não, o tempo hoje é diferente, o tempo hoje é outro. Quem falou isso, irmão? Nós estamos no tempo, sim, de tecnologia avançada, eu compreendo. Para isso eu estudei. Para mim entender a tecnologia e estar aqui agora, falando ao vivo com vocês. E procurei estudar a lei. Eu estudei a Constituição. Estudei o Código Civil, o Código Penal e as leis que são de cumprimento junto com a Constituição. E isso não me tira a liberdade de pregar o Evangelho. Pregar a verdade não é você julgar, é mostrar o que está na Bíblia. Agora, desde o momento que você fala uma coisa que você não prova que está na Bíblia, você está causando um julgamento. Entendeu? Glórias a Deus. Estarei trazendo uma palavra aqui, uma palavra não muito agradável para quem está enquadrado. Aconselho a você se retirar. Você que não gosta da verdade divina, dá tempo ainda de você ir para outro endereço. Entendeu? Porque não adianta nem escrever aqui embaixo aqui dizendo isso não é pregação para se falar, não se pode falar isso. Tem várias pessoas ouvindo e é para isso mesmo que tem que falar, porque tem muitas pessoas ouvindo. Entendeu? Quem quiser continuar comigo nas redes sociais e mídias sociais, eu não estou fazendo questão de ficar. Se quiser sair, pode sair. Se quiser bloquear, pode bloquear. Mas a Bíblia sempre vai ser a Bíblia, independente de você aceitar ou não a palavra de Deus. Por isso que eu tenho para te dizer aqui hoje, procure saber a verdade. Procure saber o que está na Bíblia. E não adianta vir com aquela falsa falácia. Sabe o que é a falsa falácia? Ele não tem condição de pregar. Ela não tem condição de falar. Não tem? Então faça você, meu amigo. Faça você, minha amiga. Já que você acha com condição melhor do que o próximo, que você diz que não tem condição, então por que você não abre a boca para pregar? Ou você deve estar querendo abafar alguma coisa que você está enquadrado. Eu entendo assim. Glórias a Deus. Vamos à mensagem da palavra de Deus? Vamos mostrar na Bíblia quem é o verdadeiro inimigo? Vamos mostrar na Bíblia quem são os advogados do diabo, porque agora está assim até dentro da igreja? Vamos mostrar pela Bíblia?
E você, que não compreende muito o mundo espiritual, está na letra, porque a Bíblia diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Se você não andar em espírito, meu amigo, você vai morrer mesmo. Não se precisa. Aí tem um religioso aí. Que ele acha que ele é dono da verdade. Ele falou que Jesus errou e que a Bíblia precisa ser alterada. Quem está errando é ele, e quem precisa ser alterado para ir para o caminho correto é ele. Cuidado, nem tudo que você ouve você deve estar acatando para si. O que é bom você guarda e o que é ruim você joga fora. Não acontece isso quando você vai no vaso? Você come o que é bom, o teu corpo pega como vitamina, como substância boa. E o que é ruim, o que o teu corpo faz? Você vai fazer o que quando você vai no vaso? Você está sentado lá, o que? Está reinando? O que é bom fica no teu corpo, o que é ruim desce e rala abaixo, vira merda. Assim são os falsos ensinamentos. Você está vendo que aquele ensinamento ali é falso, que não está de acordo com o que a Bíblia diz? Você senta e caga para ele ir embora. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa eu quieto. Não vou falar não. Tem muita gente aí, irmão, que está contribuindo para o mal, está caminhando para a maldição, e outra, vai vir a sentença, tá? Porque tudo aquilo que não está indo de acordo com a direção que Deus quer, vai virar maldição. Deus repreendeu o mal na sua vida, e você foi lá e ativou o mal de volta. Deus fez aquele mal virar bênção, e você foi lá e está colocando o mal de volta. Depois vai vir a consequência. Depois vai vir o chororô. Porque a Bíblia diz que o homem semear, o que a mulher semear, vai colher. Tome muito cuidado da atitude que você está tomando. Porque depois você pode chorar amargamente. Pode chorar amargamente. Por que eu fiz isso? Por que eu permiti isso? Olha aí agora. Perdi, tomei prejuízo. Deus restaurou a tua vida. Deus te tirou de um caos, de você perder até o teu ente querido. E você volta a tal situação de novo? Eu não quero estar na tua pele. Você já ouviu falar de trabalho renovado? O diabo também faz trabalho renovado. Aquilo que foi paralisado lá atrás, que Deus paralisou, através de homens de Deus e mulheres de Deus, você não está levando a sério. Vai voltar a fazer tudo de novo. Depois, não chora. Depois não chora. Ah, é culpa de A, de B, de C. Não, é culpa sua. Porque você está voltando a praticar as coisas que não deveria estar praticando. Coisas que já foram resolvidas aos olhos de Deus. Nem tudo é dinheiro. Guarda isso aqui, ó. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Se eu tivesse de escolher em ter dinheiro ou ter o meu pai ainda nessa vida, eu preferia o meu pai. Se eu tivesse de escolher em ter a minha avó ainda nessa vida ou ter dinheiro, eu preferia a minha avó. Cuidado. Cuidado que o preço pode ser alto. Você que se vende por dinheiro. Olha o que aconteceu com Judas Iscariote. Olha que Deus está... A mensagem não é nem essa, mas Deus está me dando aqui debaixo da revelação que acontecerá coisas por causa da atitude errada que você está tomando. O preço vai ser alto. Para Judas Iscariote estava muito bem. Estava muito bem. Olha, estou te dando isso aqui, faz isso por mim. Os escribas, os fariseus, os saduceus estão mal. Te dou o que você quer, Judas. Eu só quero Cristo. Me diga onde ele vai estar para ele poder ser preso. Judas Iscariote entregou Jesus e depois chorou. A Bíblia diz que ele buscou arrependimento e não achou. Meu Deus do céu, chega, eu estou arrepiado. Aí sabe o que aconteceu? Judas Iscariote
não achando arrependimento, ele sai para um canto, chora amargamente, ó, se suicida. Eu vi recentemente uma irmã que se suicidou. E um irmão também que se suicidou. Isso não é normal. E também não achei aquilo bonito, achei aquilo triste. Só que tem coisas que nós fazemos aqui que vai refletir lá na frente. E eu agora só vou orar. Ó. Você também, ó, só vai orar, ó. Nós também só vamos orar. Eu agora só vou entregar na mão de Deus. E você também deve entregar na mão de Deus. Na mão de Deus. Na mão de Deus. E espero o resultado. Glórias a Deus. Deus já andou me dando visões e revelações. Por essa madrugada mesmo, orando a Deus. Durante essa semana, por essa madrugada, Deus me deu um sonho. Eu vou contar aqui para você. O inimigo vinha ao meu encontro, o inimigo espiritual, e falava assim: não quero mais guerra contigo, chega, trégua. Aí o inimigo fazia assim com a mão, e eu fazia assim com a minha. Só que eu fazia assim, mas eu voltava. E continuava na torre da vigilância, sabe? Por causa de que o diabo é mentiroso. O diabo não tem acordo com ninguém. Os demônios não fazem acordo com ninguém. Guarde isso. Existem planos, projetos e estratégias demoníacas que ficam no oculto para destruir vidas. Vamos entender isso? Vamos entender isso? Eu vou deixar Deus me usar aqui, hein? Eu não tenho rabo preso com Satanás e nem ando com o chifre dele. Que é o que diz, segundo a cultura dos tempos medievais, que o diabo tem chifre e tem rabo. E anda com um garfo na mão. Aí eu acrescento um pouco mais, ainda tem o caldeirão do inferno. Muitos vão queimar lá no caldeirão do inferno. Vamos ao que nos interessa. Entender o que Deus quer falar aqui hoje? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. E você vai entender o que eu estou falando. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, quanto chororô, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Quanto chororô. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, para fazer o cumprimento profético. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12. É a Bíblia que está dizendo, tá? Não é nada do meu pensamento, não. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus batalharam contra também. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que se dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado.
o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegravam, ó céus, e vós que habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Tudo na minha vida começa em 1996. Eu vou falar isso aqui antes de eu entrar na revelação. Em 1996, Satanás aparece para mim junto com os demônios e me faz um convite. Olha que eu nunca revelara isso. Estou começando a revelar porque Deus me autorizou a revelar. E me faz o convite. E eu digo não, ao mesmo tempo assustado. Satanás ficou de janeiro até dezembro tentando me atrair a ele aos centros de feitiçaria. E eu disse não. Chega 1997. Se muda uma família para aqui por perto de casa. E através dessa família eu encontro Jesus. Chega 1998, eu me batizo. Em 1999, sou batizado com o Espírito Santo e dou início ao seminário, de acordo com as revelações de Deus. Em 2000, eu começo a buscar o conhecimento e entendimento para saber quem são esses seres que apareceram para mim em 1996. Eu encontro diversas referências e diversas informações. No ano de 2001, continuo a pesquisar, encontro livros que falam sobre isso. No ano de 2002, a coisa fica mais ampla para mim, o entendimento fica mais palpável, fica mais visível, porque eu leio a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. E ao ler a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse, eu encontrei na Bíblia diversas informações falando sobre Satanás e os demônios. Encontrando essas informações, eu comecei a entender que se eu não fosse cristão, eu seria feiticeiro. Se eu não fosse cristão, eu seria bruxo. E não seria um bruxinho qualquer. Olha o que eu sou hoje, servindo a Deus. Aí chega esse entendimento, compreendo o mundo espiritual, consigo dominar o mundo espiritual, como até os dias de hoje. Glórias a Deus. E Deus me dá visão e revelação no mundo espiritual e a compreensão das coisas. Do ano 2000 a 2002, eu começo a estudar um pouco da filosofia, do direito e do lado científico. E começo a ter ali, ver os homens ali, os pensadores, e eles tentam dar uma compreensão que Satanás e os demônios é real, existe, e que Jesus Cristo realmente veio a esse mundo. Só que todas essas informações que no lado científico, no lado jurídico e no lado filosófico diz, está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Você precisa entender o que você está fazendo nesse mundo ainda. O porquê você nasceu. O que está fazendo ainda aqui. E para onde você vai depois da morte. Vida nessa vida é passageira, passageira. Ninguém vai viver aqui eternamente. Eu tenho falado isso quase todos os cultos, mostrado para o povo
que a nossa vida, nessa vida, é passageira. Veja as mensagens que eu tenho pregado. Procure analisar, procure ler aquilo que eu li. Procure entender aquilo que eu estou falando. Ah, irmão, mas os pastores de agora não estão falando. Falei, o problema é deles. O importante é que eu vou fazer a minha parte. As pastoras de agora não estão falando, irmão. O problema é delas, eu vou fazer a minha parte. E eu falei, ainda que eu esteja enquadrado em alguma coisa, eu vou deixar de falar aquilo que está na Bíblia. Porque a Bíblia conserta aí, conserta aqui. E é obrigação, de acordo com o que está escrito aqui, falar o que Deus está mandando, não o que você quer ouvir. Se eu partir hoje, irmão, hoje, se eu partir hoje, ó, dessa para melhor, que eu sei para onde eu tô indo, vou embora com a consciência tranquila, fiz a minha parte. A única coisa que eu vou falar para Deus, porque é real, irmão, isso vai acontecer. A única coisa que eu vou falar para Deus é o seguinte: se o Senhor deixasse mais um pouquinho lá embaixo, eu ia falar. Mas se é que o Senhor resolveu me trazer para cá, não me manda de volta. Existe muita gente que está enganada, irmão. Existe muita gente que está enganada, irmã. Pensa que vai viver aqui nesse mundo eternamente. E quando eu falo isso, não é que eu estou me amparando no que está acontecendo, não. Nesse caos que está aí, né? Que isso é a consequência da vida. Quando eu falo isso, é que a vida humana só tem esse sentido: nascer, crescer, envelhecer e morrer. E depois da morte, para onde vai? Tem gente que diz assim: morreu, acabou. É mentira, não acabou. Em Hebreus capítulo 9, 27 diz: está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. O juízo é estabelecido após a morte. E eu não quero estar na pele de muitos pastores. Quando Deus colocar o dedo no rosto ou na cara de cada um deles: o que tu fizeste com a minha palavra? Porque tu ocultaste a minha palavra? Foi isso que eu te ensinei? Foi para isso que eu te levantei? Para você mentir no altar? A Bíblia falando uma coisa e você falando outra? As minhas almas, cadê as minhas almas? Deus vai cobrar a cada um. Não pensa você, pastor. Não pensa você, pastora, que vai passar batido aos olhos de Deus. Tudo Deus vê, tudo Deus sabe. No livro de Salmos está escrito assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Eu estou fazendo a minha parte. Todas as ferramentas que têm chegado à minha mão, que dá para evangelizar, eu estou fazendo. Estou evangelizando, estou pregando, estou anunciando, estou testemunhando. Glórias a Deus. Sabe por causa de quê? Porque se eu não fazer a minha parte, depois quem vai estar lá no juízo final, conforme está aqui na Bíblia, depois quem vai estar lá no juízo final diante de Deus vai ser eu. Depois, quando Deus começar a cobrar, vai ser a mim, não vai ser a você. Por isso que a Bíblia diz: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para fazer, a não ser prestar conta. Por isso que tudo que está na minha mão, eu estou fazendo. E outra, não gostou, é só sair. A mensagem não tá boa para você, não tá se encaixando a pregação, é só sair. Você não é obrigado a estar comigo. Você não é obrigado a me ouvir. Você não é obrigado a estar nessa live. Se o teu pecado tá cheirando mal, não posso fazer nada. Me bloqueia, me exclui, vai para outro endereço. Você não é obrigado a estar comigo aqui nas redes sociais e mídias sociais. Não é obrigado. Mas uma coisa eu sei: eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte.
Porque quando chegar no juízo final, quando nós chegarmos, porque você vai estar lá. Você que está me vendo e me ouvindo vai estar lá também. Você não vai escapar não. Tanto cristão como não cristão. Não adianta chegar diante dele. Ah, Senhor, eu não sabia, Deus. Eu não sabia. Ah, cara de madeira, cara de pau. Se lá no céu se adaptar às matérias da terra, você está lascado. Deus vai chamar o anjo e vai falar: anjo, traz aí para mim óleo de peroba. Mas Criador, não se produz mais isso. É porque esse aqui é muito cara de madeira. Busque a salvação por você. Busque a salvação pela tua alma. Busque a salvação pela tua família. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A minha parte eu estou fazendo. Se eu for embora hoje, eu vou com a consciência tranquila, tá? Tranquilinha, tranquilinha. Você pensa que a minha rede social é para isso? Minha rede social não é para isso, não. Minha rede social é para pregar evangelho. É para falar de Jesus. Aqui não é para mim ficar mostrando. A única coisa que eu vou mostrar aqui é isso aqui. É o que está na Bíblia. É o que está na palavra de Deus. Porque muitos cristãos e cristãs começaram no espírito e estão terminando na carne. Pregavam aqui a verdade e hoje não querem mais saber da verdade. Não querem mais saber. Em algumas igrejas que me convidaram para pregar, eu não fui. Falei pro pastor que não dava para mim ir. Mas por que o irmão falou isso? Chega lá, vai me dar 10 minutos, 5 minutos? Eu acho uma falta de respeito, irmão, com a palavra de Deus. Eu acho uma falta de respeito. Inventaram tanto departamento dentro da igreja que na hora da pregação é 5 minutos, 10 minutos, irmão. A Bíblia Sagrada tem que ser explicada e ensinada como ela é. Nós temos um inimigo, esse inimigo ele é astuto. Ele se chama Satanás e os demônios. E está aqui na Bíblia, no primeiro versículo que nós lemos, o que nós lemos? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. A Bíblia está dizendo ali no juízo final. O diabo e os demônios vai ser julgado no juízo final. Assim como toda a raça humana de toda a época, tempos e lugares que existiram. Todos nós estaremos no juízo final. Todos. Não vai escapar ninguém. Aí a Bíblia diz, ali ó, e houve batalha no céu. O inimigo de nossas almas, que é Satanás e os demônios, ele não veio guerrear só contra nós aqui, ele arrumou um problema lá em cima, no reino dos céus. Ó, e houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus batalharam contra Miguel e os seus. Tudo começou lá em cima, irmão, no reino dos céus. Glórias a Deus. Agora, o que cabe a você, o que cabe a mim é despertar. É procurar entender o que Deus quer ainda conosco nessa vida. Porque depois, irmão, a nossa história nessa vida vai acabar. E Deus vai cobrar a cada um de nós, quer seja bom, quer seja ruim. Tudo aquilo que o ser humano praticou vai ser cobrado aos olhos de Deus. Porque a Bíblia diz que há um memorial e tudo está sendo escrito e cada um será julgado conforme está escrito, irmão. Por isso que eu me preocupo com a minha vida. Eu me preocupo com a minha vida. Quando as pessoas vêm para mim, irmão, o pastor tal, a pastora tal, fulano tal tá fazendo... Isso é problema deles. Eles que vão dar conta diante de Deus. O que eu tenho é que tomar conta da minha vida, irmão. Eu tenho que procurar saber como é que eu tô aos olhos de Deus. Glórias a Deus. Você já procurou saber o que você anda fazendo? O que você anda pensando? O que você anda vendo, o que você anda falando, o que você anda lendo. Você já procurou saber o que está no teu coração? Porque a Bíblia diz que é do coração que se promove a saída da vida ou da morte. O
Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Não, Jesus já está no meu coração, eu não preciso de ler a Bíblia. É mesmo, é? Enganoso é o coração, está escrito. Só que aqui, ó, versículo 8. E não prevaleceram nem mais seu lugar achou nos céus. Deus expulsou do reino dos céus Satanás e os demônios. E o que o Criador teve que fazer quando ele expulsa do céu Satanás e os demônios? O Criador fez o inferno, irmão. Procure entender o que significa o inferno. Procure entender o que significa o lago de fogo. O inferno é a nação de Satanás, aonde ele mora. Satanás e os demônios moram no inferno. Só que ele fica cirandando aqui na terra. A Bíblia diz. Ou você acha que uma hora dessa, Satanás e os demônios não estão atormentando pessoas em lares, na condução, no trabalho, na rua, em tudo quanto é lugar? E até na igreja, irmão. Existem muitas igrejas hoje que estão virando o trono de Satanás. Tem como, irmão, provar? Tem, está no Apocalipse. As 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Quando você vê ou ouvir um pastor falando que nem tudo é o que está escrito, comece a orar. Satanás está naquela igreja. Comece a jejuar. Os demônios estão naquela congregação. Foi o que eu falei nas 2 mensagens que eu preguei agora. São mensagens polêmicas. Só consegue ouvir a mensagem que eu preguei agora quem está verdadeiramente querendo ir para o céu. Veja lá que está lá no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com o nome Gelson Bezerra Oficial. As 2 mensagens que eu preguei, uma foi na sexta e outra foi no domingo. O tema da mensagem foi Demônios na Congregação. É muita polêmica essa mensagem. E a outra mensagem foi a Sinagoga de Satanás. E na Sinagoga de Satanás eu falo que muitas igrejas hoje é a Sinagoga de Satanás. Mas como é que o irmão consegue provar isso? No seguinte, eles não deixam mais a pregação do evangelho ser pregada como é. Inventaram um monte de departamento dentro das igrejas. Por isso que na hora da pregação, o pregador vai nos perdoar. São 10 para as 9, e 9 horas temos que encerrar o culto, porque muitos vão trabalhar amanhã, e muitos aqui gostam de ver o Fantástico, tá? Tá bom, pregador? E o pregador fica acuado. Eles não dão tempo e nem liberdade para a pregação do evangelho, porque muito deles sabe que está enquadrado no que está escrito, ou o demônio está dominando aquela igreja. Eu falei, se você quiser continuar comigo aqui, continua. Se não quiser, você não é obrigado a estar comigo na live e nem comigo no Facebook e nas outras redes sociais. É só me excluir. Não precisa chiar. E tudo que eu falo aqui, irmão, eu falo amparado biblicamente, juridicamente, filosoficamente e cientificamente. Fique despreocupado, que eu sei o que eu estou falando, tá? Glórias a Deus. A Bíblia mostra sobre isso. No livro de Marcos mesmo, capítulo 1, versículo 7 e 8, Jesus ele começa iniciando seu ministério e na sinagoga, porque Jesus sabia que havia demônios na sinagoga. Jesus sabia que Satanás estava em muitos altares. Senão ele não lembraria isso no Apocalipse. Quando ele diz no Apocalipse dizendo aos que são da sinagoga de Satanás. E uma hora dessa, Satanás e os demônios estão atormentando muitos lares, muitas casas, muitas pessoas que estão na condução, muitas pessoas que estão no seu ambiente de trabalho. Quer ver uma coisa que eu vou falar aqui? Eu trabalhei numa determinada empresa, não nessa que eu estou agora. Mas eu trabalhei numa empresa, a empresa tinha um nome. Deixa eu falar bem, porque tem uns fofoqueiros aí que pode depois inventar as coisas, tá? Mas eu trabalhei numa empresa, o nome da empresa era Carioca Indústria de Papéis e Artefatos. A empresa faliu. Quer dizer, já estava falida quando eu entrei lá, mas eu não sabia. Agora que eu lembrei aqui o detalhe. Quando eu entrei nessa empresa, ó, escute muito bem, tá, fofoqueiro ou fofoqueira?
que você vai ouvir aqui para não inventar lá na... Você sabe muito bem, por isso que eu estou frisando bem. Trabalhei na empresa Carioca Indústria de Papéis e Artefatos, uma empresa de papel que produzia papéis. Nessa empresa, quando eu fui para ela, não podia ter cristão. Eles odiavam os cristãos. Os bruxos que tinham lá, os feiticeiros que tinham lá, quando descobrisse que era um cristão, eles transferiam para o setor deles e atormentavam a pessoa até desviar a pessoa. E eu fui parar nessa empresa. É o que eu falo, irmão, eu não sou normal. Eu não sou normal, eu não bato bem da cabeça. Eu não bato bem da cabeça, que é o que eles falam, né? Mas eu sei das minhas qualificações formativas, tá? Aí o que acontece? Glórias a Deus. Quando eu paro nessa empresa sabendo dessa fama, eu, fico quietinho. Falei, o quê? Estão derrubando os cristãos todos? Tô precisando, tô passando maior dificuldade lá em casa, vendendo um almoço para comer a janta, não posso sair desse emprego não. Fiquei quietinho, irmão, 6 meses sem ninguém me descobrir que eu era cristão. Mas não adianta. O teu testemunho e o meu testemunho identifica quem nós somos. Aí o que aconteceu? Um dos bruxos foi lá no meu setor onde eu estava e conversou com outro bruxo lá e falou, esse rapaz aí é cristão. Aí o outro lá falou assim, não, ele não é crente não, rapaz. Ele quer ver como é que esse rapaz é cristão? Aí ele me ofereceu a bebida alcoólica. Hoje, infelizmente, desgraçadamente, tem muito crente bebendo, fumando, prostituindo, fazendo um monte de coisa que não convém. Mas vamos lá. Aí aquele bruxo me ofereceu bebida, eu disse não. Me ofereceu cigarro, eu disse não. Me ofereceu drogas, eu disse não. Me ofereceu várias quengas para prostituição, eu disse não. Ele foi oferecendo um monte de coisa, dizendo não. Ele falou, esse rapaz é crente, ele é cristão. Aí ele falou assim, você é cristão, não é? Aí eu fiquei quieto. Eu tô te perguntando, rapaz, você é cristão, não é? Aí eu fiquei quieto, eu falei, pensei assim, Jesus, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Aí ele veio assim, irmão, aquilo me alterou, o sangue subiu, ele cutucou em mim. Aquele jeito arrogante. Você é crente ou não é? Aí eu tive que falar. Só que antes de ele falar você é crente ou não, eu falei assim, ó. Se você, ele cutucou e falou, se você verdadeiramente é crente, você não vai negar. Se você não é cristão, você vai negar. Jesus Cristo, ele é real ou ele é mentiroso? Jesus Cristo presta ou não presta? Aí me enquadrou. Tocou numa área que eu sou fraco. Eu falei, sou cristão e Jesus Cristo é a melhor coisa que existe nesse mundo para o ser humano. Quando eu falei isso, irmão, acabou com a minha vida. Ele me transferiu para o setor dele. E começou a me infernizar. 3 meses me infernizando. Para poder me tirar da igreja. Os 3 meses que ele me inferniza. Ele diz assim, você é muito difícil, rapaz. Tá muito difícil tirar você da igreja. Só tem o seguinte. Vou consultar o Exu. Vou consultar os guias. Para poder te derrubar. Para poder te tirar da igreja. Aí ele começou, irmão, a testemunhar. Não é testemunhar. Ele começou a testemunhar. Foi aonde que eu descobri os diversos cristãos desviados dentro daquela empresa. Carioca Indústria de Papel, tá? Eu trabalhei numa empresa Carioca Indústria de Papéis. Vamos lá. Isso aqui é pro fofoqueiro entender o que eu tô falando. Glórias a Deus. Aí o que aconteceu? Aí ele começou a testemunhar. Não é possível, eu não tô conseguindo tirar da igreja. Olha, aquele lá é pastor, eu tirei ele da igreja. Aquele outro lá era presbítero, eu tirei ele da igreja. Aquele lá era evangelista, eu tirei ele da igreja. Aquela lá era missionária, eu tirei ela da igreja. Ele foi detalhando os irmãos que ele tinha tirado da igreja. E eu era o único que ele não estava conseguindo tirar, irmão. Sabe por causa de quê? Eu não sou normal. Eu não vivo para esse mundo, eu vivo para Jesus. Eu não faço a vontade da terra, eu faço a vontade do céu. Desde o dia que eu entendi que eu estou de passagem aqui embaixo.
os cristãos e as cristãs precisam saber é se desprender das coisas do mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Ele falou assim, não é possível. Eu não estou conseguindo te derrubar. Eu não estou conseguindo te tirar da igreja. Só tem um jeito. Isso foi numa sexta-feira quando ele falou comigo. Só tem um jeito. Vou consultar o Exu. Vou reunir todos os terreiros. E todos os meus filhos de santo. Isso ele falando. E vou fazer um trabalho pesadíssimo. E aí sim eu vou conseguir te derrubar e te tirar da igreja. Aí eu falei para ele assim, meu amigo. Você pode vir sentado no colo do diabo. Maior é o que está comigo do que o que está contigo. Eu não sirvo a esse mundo, nem a você, nem a ninguém, nem a religiosidade, nem placas e templo feito de mãos humanas. Eu sirvo o que está na Bíblia e sirvo a Jesus. Você não vai conseguir me tirar da igreja. E ele falou, vamos ver. Eu falei, vamos ver. Vamos ver. Terminou aquele dia. Eu saí para pregar na consagração. Da consagração fui para o monte, não por causa da ameaça dele, mas porque já era o normal meu ir ao monte. Do monte eu saí para a emissora de rádio, glórias a Deus. Quando tiver a oportunidade eu vou mostrar aqui minha carteirinha de radialista, o seminário que eu sou formado, seminário de Brasília, tá tudo por aqui, eu tenho que achar, tem algum lugar por aqui. Glórias a Deus. Será que tá aqui na minha carteira? Depois eu mostro. Se tiver aqui na minha carteira eu mostro. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas vamos lá para mim não perder o fio da ligação. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá, continuando. Aí quando eu saio para a emissora de rádio, para pregar na emissora de rádio, eu coloco os instrumental, jogo o instrumental numa altura bem... boa para que os ouvintes possam entender e ouvir o que eu estou pregando. Quando eu ia iniciar a pregação, irmão, não tem como esconder nada de ninguém, meu irmão, minha irmã. Eu vou ser sincero para vocês de coração que eu vou falar aqui. Não tem como esconder nada de ninguém, nem de Deus. A porta da rádio. Parecia que ia arrombar a porta da rádio. Eu jogo o instrumental lá em cima e vou lá atender. Um irmão da igreja. Quando eu olho para ele, eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, eu ia começar a pregar agora, meu amigo, você quase arrombando a porta da rádio. Ele, meu amigo, eu não sou daqui, eu sou do Espírito Santo. Olha o que ele falou para mim, eu sou do Espírito Santo. Deus falou comigo no Espírito Santo, arruma as malas e vá para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro você vai falar com um servo meu que está atravessando uma batalha espiritual muito grande. Você vai lhe entregar o devido recado. Quando ele falou aquilo comigo, irmão, ninguém sabia o que eu estava passando, porque eu não conversava com ninguém, irmão. Eu atravesso as minhas batalhas espirituais, eu atravesso sozinho. Eu não fico falando com A, com B, com C. Se eu receber a ameaça do homem, a ameaça do diabo, ou a ameaça de quem quer que seja, eu vou orar, irmão. Vou perguntar a Deus o que está acontecendo. Era o que eu fiz. Aí aquele homem fala aquilo comigo, aí eu já começo a baixar a bola. Eu falei, irmão, Espírito Santo, o que Deus tem para falar comigo? Aí ele, irmão, abaixa a cabeça e ouça a voz de Deus. Eu vou orar por você. Deus vai tomar os meus lábios. Irmãos, pelo amor de Deus, ninguém sabia o que eu estava passando. Quando eu abaixo a cabeça, que ele começa a orar, ele diz assim, Senhor meu Deus e meu Pai, a missão está quase que cumprida, conclua ela agora, aqui está o seu servo. E fala com ele. Quando ele fala com ele, Deus toma os lábios dele e diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho visto o que aquele homem tem feito contigo naquele lugar.
Permiti para te provar, mas agora eu vou te dar o livramento, porque tu ficaste na minha posição, não temeste o mal e confiaste no meu santo nome. Assim eu te digo, meu servo, eu mostrarei para aquele homem quem eu sou na tua vida. Ele falou naquele dia dizendo que ninguém o livraria da mão dele, e nem eu o livraria, e nem eu poderia te livrar, mas assim eu te digo, mostrarei para aquele homem quem eu sou, te darei um grande livramento. E assim eu te digo, continue fazendo a minha obra, porque eu tenho te usado até os dias de hoje, resgatado vidas da mão de Satanás. Aí falou mais uns negócios lá. Quando eu termino de falar, irmão, eu fico humildinho, por causa de quê? Fico moidinho também. Falei, meu, que ofereci café, ofereci um monte de coisa. Profeta de Deus, me perdoa, profeta, me perdoa por eu ter feito isso. Ele, meu irmão, eu sei que você fez porque não sabia o que estava fazendo, mas o recado de Deus foi dado. Receba a profecia e aguarde o sinal que por esses dias Deus vai te dar, porque Deus é contigo. Ele deu a paz do Senhor, irmão, foi embora, nunca mais eu vi esse profeta. Quando foi na segunda-feira que eu retorno para o lugar de trabalho, eu esqueci a profecia e lembrei assim, ai meu Deus do céu, vai começar o inferno tudo de novo, Jesus. Quando eu entro dentro da empresa, cadê o bruxo? Quando eu entro dentro da empresa, cadê ele? Aí o que aconteceu, irmão? Primeira semana, segunda semana, primeira semana, segunda semana, o bruxo sumiu. Um mês depois descobriram que o bruxo estava na UTI, entre a vida e a morte. Quando o hospital dá alta a ele, que ele volta pro hospital, tudo aquilo que ele falou que ia acontecer comigo, aconteceu com ele. E aconteceu ainda pior. Ele estava bonzinho, quando ele entra na empresa, ele entra assim, ó, todo torto. Jesus tinha dado um sacode nele. E foi ele mesmo que me contou. Quando ele entra na empresa, uma semana depois ele manda me chamar pro setor dele. Eu falo, Jesus, vai começar o inferno tudo de novo. Eu vou lá. Quando ele tá lá no setor dele, ele fica me olhando, observando. Aí ele me... Irmão, se eu te fazer uma pergunta, você me responde? Aí eu falei, depende. Eu sabia que ele era muito ignorante. E ele só falava comigo xingando, mandando eu pra tudo quanto é lugar. Eu falei, depende da pergunta. Ele, irmão, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem é essa pessoa que está aí do teu lado? Eu olhei pro outro e falei, não tem ninguém do meu lado não, senhor. Não tem ninguém do meu lado. Eu falei, tem sim. Porque essa pessoa que está aí do teu lado, que eu estou vendo, é a mesma pessoa que baixou no meu terreiro e me jogou por terra. Isso foi ele que falou para mim. Até a ficha cair demorou. Quando a ficha caiu, eu lembrei Salmos 34, versículo 7. Muitos cristãos deixam de receber vitória por não crer no mundo espiritual 100%. Aí eu lembrei, falei, tá, realmente, eu não estou sozinho. Tem uma pessoa assim aqui do meu lado. Aí ele ficou mais curioso ainda. Falei, irmão, não deixa essa pessoa fazer nada comigo, não. Aí eu falei, tá bom, conta, o que foi que aconteceu? Antes de eu responder quem está aqui do meu lado, eu quero que você me conte o que foi que aconteceu. Ele, irmão, se lembra aquele dia que eu falei que ia fazer o trabalho de bruxaria e feitiçaria contra você? Eu falei, lembro. Ele, olha, eu fiz, rapaz. Eu consultei todos os guias, feiticeiros, bruxos, reunimos num só lugar. Colocamos teu nome ali para o trabalho de bruxaria e feitiçaria. Quando invocamos espírito, onde estava o teu nome? Houve uma explosão e um resplendor de luz. E voou o Filho de Santo para tudo quanto é lado. Quando eu abri o olho para olhar bem, um ser todo de branco, com a espada reluzente de fogo na mão, colocou o dedo no meu rosto e falou, deixa meu servo em paz, porque senão tu partirás. E eu desmaiei. Quando eu acordei no hospital entre a vida e a morte. E esse ser de branco estava lá e deu a mesma ordem dizendo, deixa o meu servo em paz, senão eu vou te sepultar. Aí foi aonde que eu comecei a abrir para ele o mundo espiritual. Eu falei, meu amigo, escute isso. Isso é um relato lá no YouTube, irmão. Eu tenho relatado isso lá no YouTube, mais completo ainda, que eu estou resumindo.
Você que quer ouvir uma mensagem verdadeira e testemunho verdadeira, vá lá no meu canal no YouTube, Gelson Bezerra Oficial. Mensagens de louvores. Tem lá. Tudo isso eu estou relatando lá. Principalmente as mensagens agora, que eu tenho datado elas. As mensagens de agora que eu tenho datado elas de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Eu conto um pouquinho de cada coisa, porque nenhum culto não dá para contar tudo. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Aí eu cheguei para esse bruxo, cheguei para ele e falei assim, comecei a explicar para ele o mundo espiritual, comecei a mostrar para ele que o que ele está servindo não é seres de luz, e ele não está iluminado, ele está servindo a demônios, ele está servindo a Satanás. Comecei a mostrar para ele na Bíblia, irmão, na Bíblia, que o que ele está servindo são entidades espíritas, quer dizer, são anjos caídos que foram expulsos do reino dos céus por rebeldia. Aí ele ficou curioso e começou a me perguntar mais. Em meio a isso tudo, o que aconteceu naquela empresa que eu trabalhei, Carioca Indústria de Papéis e Artefatos. Naquela empresa que eu trabalhei, os irmãos desviados, todos eles voltaram para Jesus. O pastor que estava desviado voltou. O presbítero que estava desviado voltou. O evangelista que estava desviado voltou. A missionária que estava desviada. Houve uma revolução naquela empresa. Os bruxos que eram seguidores deles e os feiticeiros que eram seguidores deles começaram a ir para a igreja, começaram a se converter. Aí o que aconteceu, irmão? Eu vou resumir aqui para poder terminar. O que aconteceu? Aquele rapaz começou a sentir o desejo de sair da feitiçaria. Começou a sentir o desejo de ir para a igreja. Ele não deixava mais eu sair do setor dele. E aquele rapaz era muito temido, aquele rapaz, dentro daquela empresa. E ele começou a me defender e a me proteger dentro da empresa. Não deixou mais ninguém falar qualquer coisa a meu respeito. Se alguém falasse contra, ele dava advertência, suspensão e mandava até embora por justa causa. E ele começou a me perguntar assim o seguinte, uma coisa que muito me chamou a atenção. Ele falou, irmão, esse anjo que está aí do teu lado, que você me explicou, ele vai me machucar? Ele vai fazer alguma coisa contra mim? Aí eu falei, não, é só você obedecer o que ele falou. Que foi ele que te falou, não foi eu. Ele, irmão, se eu entrar para a igreja, esse anjo que está com você, ele vai andar comigo também? Ele vai me proteger dos demônios? Ele vai me proteger de Satanás? Eu fiquei feliz, irmão, com aquela pergunta que ele fez. Eu falei, lógico, com certeza. Você vai ter o mesmo poder que eu tenho. Você vai ser igual a mim ou melhor do que eu. Por que aquele bruxo não se converteu? Não tinha o desejo de se converter antes. Porque ele conseguiu derrubar pastores, evangelistas, presbíteros e missionários. E ele ainda nunca tinha se deparado com um cristão de verdade. Com uma pessoa que estava vivendo verdadeiramente o que a Bíblia diz. E ali eu comecei a explicar para ele o mundo espiritual. Deus vai cobrar, irmão. Quer dizer, vai cobrar não, já está cobrando. Muitos pastores e muitas pastoras, porque não tinha pastora, agora que tem um monte de pastoras. E elas acham dono da verdade, elas acham que são donas da verdade. Não explica a verdade como tem que ser, e fica falando que nem tudo que nós falamos aqui, não fica ouvindo esse crente apocalíptico, não, que isso é exagero. Deus é amor, disfarça não. Se você está enquadrado em alguma coisa, vai se consertar. Ao invés de você tentar tapar o sol com a peneira com as verdades que nós estamos falando aqui. Aí o que aconteceu? Houve uma revolução naquela empresa. E eu já estava me preparando para chegar à diretoria, converter a diretoria e os donos daquela empresa. Sabe o que aconteceu? Eu tenho essa cicatriz até hoje, tá? Tá aqui debaixo do meu braço. Eu estava indo feliz para a empresa. Nesse dia eu resolvi ir de bicicleta. Falei, não vou de condução, porque a empresa era aqui perto. Fui de bicicleta. No meio do caminho, irmão. Isso tudo está documentado, irmão. Tenho toda a documentação aqui, ó, toda a documentação médica. Eu não tenho necessidade de mentir, aumentar ou diminuir, tá? Eu não tenho necessidade disso. E hoje eu estou falando mais abertamente porque Deus está mandando eu falar abertamente. Tem muita gente que está preso por Satanás e os demônios.
Toma uma posição, homem. Toma uma posição, mulher. Deixa Deus te usar nas redes sociais. O tempo que você está perdendo me combatendo, falando que eu estou exagerando, Deus vai te cobrar no juízo final. Porque eu estou fazendo a minha parte, mostrando o que está na Bíblia. Aí o que aconteceu? Eu já estava em consagração, buscando a Deus para chegar à gerência e à diretoria. Porque eu já tinha chegado aos supervisores e aos funcionários todos daquela empresa. Carioca, indústria de papéis de artefatos. Deixa eu lembrar isso aqui. Que tem uns fofoqueiros miseráveis, irmão. Que pode pegar o que eu estou falando aqui, distorcer e fazer uma montagem e tentar me prejudicar futuramente numa situação aí que mais na frente depois você vai saber. Ó, a empresa que eu estou falando aqui é a empresa que eu trabalhei. Carioca, indústria de papéis e artefato. Tá, vamos lá. Comecei a consagrar mais. Eu já estava consagrado, me consagrando mais, subindo o monte, descendo o monte, orando, buscando a Deus. Com o objetivo de chegar à gerência, o DP, a diretoria e aos donos daquela empresa. Eu já estava com esse objetivo. Eu já consegui aqui as bases, agora eu vou chegar mais longe. O capeta ouvindo isso, os demônios ouvindo isso, porque o diabo não é onisciente, mas ele tem fofoqueiro para levar para ele. Quem são os fofoqueiros? Os demônios! Os demônios percebendo, levam o patrão deles lá no inferno. Patrão, temos que agir. Aí, Satanás, o que foi, demônios? O que está acontecendo? Ó, o irmão Gelson está convencendo quase todo mundo lá. E eles estão caminhando para a igreja. Os desviados voltaram tudo para Jesus. O restante estão acreditando nele. E ele está com o propósito de ir de mais além. Aí quando os demônios dão um recado para Satã, aí Satã coloca a mão no chifre e pensa, temos que agir rápido. Tô eu indo para o trabalho, eu entendo assim, de bicicleta. Do nada, eu não sei de onde veio aquela miséria, irmão. Surgiu do nada. Quando eu fui atravessar a pista, irmão, estava indo na pista normalmente, tô indo de bicicleta, não havia carro, não havia ônibus, não havia moto, não tinha nada na estrada naquele dia. Mas do nada apareceu uma Kombi do inferno e me atingiu e me jogou longe. O mundo espiritual está em atividade ou não está? Irmãos, me atingiu e me jogou longe de uma tal maneira que eu desmaiei. Quando eu acordei nos braços de uma menina. E a menina falava assim, menino, não morre não, menino. Não morre não, menino. E eu olhar assim, ó, tonto. E a menina falar, você tem muita coisa para fazer nessa vida ainda, não morre não. Irmão, quando eu olho para o meu braço, que eu vejo uma parte do osso, eu desmaio de novo. Uf. Eu não posso ver sangue. Aí a menina balança de novo, me acorda. Eu olho assim meio tonto, eu olho para o meu redor cheio de gente, ambulância, polícia, um monte de coisa. Aí avisaram lá a produção, avisaram lá a missionária da igreja, o pessoal foi chegando. Aí daqui a pouquinho meu irmão chegou e me levaram para o hospital. E aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Eu tinha tudo isso, tenho tudo isso documentado, irmão. Tá tudo aqui, os laudos médicos, tudo. Aí, quando eu recebi alta, tentei retornar para a empresa, não consegui. Aí fecharam os portões, falaram com os segurança lá que eu não deveria entrar e que eu tinha tomado uma justa causa. Fiquei no prejuízo, mas ao mesmo tempo feliz, sabe por causa de quê? Porque Deus fez a obra. Muitos que estavam lá foram salvos. É isso que acontece com a vida de muitos pastores e de muitas pastoras. Tem medo do levante de Satanás e os demônios. Eles são medrosos. Não sei nem o que eles estão fazendo no altar. Cuidado para você não estar sendo enganado por um desses que fala que nem tudo é o que está escrito.
Eu paguei um preço alto, irmão, por causa da verdade. Eu paguei um preço alto para poder aquelas pessoas se salvarem. Fiquei triste porque eu vi que eu saí no prejuízo. Aí, tempos depois, consultei um advogado. O advogado entrou com uma ação contra a empresa sabendo que todas as bombas iam vir à tona. A empresa desapareceu. Sabe o que era? Era uma empresa fantasma. Quando o advogado entrou através da minha carteira de trabalho, entrou na CNPJ e fez o levantamento, a empresa era uma empresa fantasma, não existia. O banco era um banco que concordava, na época eu acho que era o Banco Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa. Bamerindos, eu lembrei por causa desse comercial, porque esse comercial sempre ficou na minha mente. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É isso mesmo, Banco Bamerindos. Eu recebi pelo Banco Bamerindos. Aí o advogado entrou em contato com o Banco Bamerindos. O banco disfarçou, mas eles sabiam que a empresa era fantástica, porque eles ganhavam por fora da empresa. Tempos depois também o Banco Bamerindos abriu falência. E eu fiquei no prejuízo. Muitos amigos meus perceberam que estavam numa furada. Eu perdi só 1 ano só de casa, mas muitos perderam 5 anos, 10 anos. Estavam trabalhando numa empresa fantasma. Muitos não sabiam que a empresa era fantasma, porque não dava para perceber, irmão. Não dava para perceber. Com certeza a empresa sumiu dali, deve ter abrido em um outro lugar. Por isso que quando você entra numa empresa, você tem que fazer todo o levantamento possível para saber se essa empresa é fantasma ou não. Para você não perder tempo. Mas uma coisa eu fiquei feliz. Fiquei triste de um lado e feliz do outro. Fiquei feliz. Porque todos aqueles que voltaram para Jesus estão na igreja até os dias de hoje. Por isso que eu me mantenho de pé, irmão. Por isso é muito alto. Para mim ficar de pé, irmão, por isso é muito alto. Por isso que quando vem qualquer perseguição, calúnia, tititi, eu nem dou confiança mais, ó. Irmão, estão falando isso e aquilo de você, vão acabar com o teu ministério. Meu ministério? Meu ministério? Sabe o que eu faço para essas pessoas quando vêm me trazer recado? Te pedir alguma coisa, Deus? Não estou dando fora em Deus não, tá? Isso aí é conversar, intimidade com Deus. Na frente da pessoa eu falei, Deus, eu te pedi alguma coisa. Aí Deus vai falar assim, o que eu tenho é meu, Deus? E agora, Senhor? Aí Deus só faz assim para mim, ó. Não se preocupa, não reaja, não faça nada, porque eu já deixei escrito lá no livro de Isaías, eu pelejarei por vós e vós calareis. Aí sabe o que acontece com os faladores? Eu começo a perceber eles ficando malucos, passando adversidades, passando fome ou virando mendigo. Sabe por causa de que a Bíblia diz assim, ó, não toquei dos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Eu estou cumprindo aquilo que ele colocou no meu ombro para administrar, que é a pregação do evangelho e tirar vidas da mão de Satanás. Aí ficou para lá. Tem aí a carteira de trabalho dessa empresa que eu trabalhei até hoje, está aí, ó, as documentações, os laudos médicos, e a vida continuou. E eu continuei fazendo a obra. Glórias a Deus, como até os dias de hoje. Glórias a Jesus. Ó, quero dar um recado para você que está me vendo e me ouvindo, que na transmissão ao vivo aqui está dando problema, e nessa daqui pode dar também. Mas aqui eu sei que não vai dar, na terceira. Essa terceira estarei baixando essa transmissão ao vivo e vou lançar lá num canal no YouTube novo que eu lancei, só para guardar esses vídeos, que é transmissão ao vivo, Gelson Bezerra Oficial. Mas isso é só para guardar, virou depósito de vídeos. Entendeu? Só para dar um recado aqui, caso sumir aqui, depois se você quiser reouvir, vai estar lá. Glórias a Deus. Mas vamos continuando. Aí Deus me levantou com esse ministério. Pregação, locução, música e levita. Porque eu não só prego. Virei pregador, locutor, músico e levitas.
e administrando tudo aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. Me formei pelo Seminário de Brasília, fiz diversas formações de cursos de estado desse país. Quando tiver a oportunidade, eu vou pegar os diplomas que estão ali, que é desse tamanho de diploma. É muita coisa. Mas diploma não expulsa demônios. Formação não coloca Satanás para correr. O que expulsa os demônios e Satanás é oração, palavra e jejum. Entendeu? O que expulsa os demônios é isso. É oração, palavra e jejum. Ó, já deu problema aqui, ó. Glórias a Deus. Já deu problema. Tá bom, não tem problema não. Ah, voltou. Pra galera que tá ali. Mas aqui vai ficar direto. Então, irmãs e irmãs, você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, tá lá. Gelson Bezerra Oficial, mensagem, louvores, narrações, histórias, participações, entrevista pelas rádios. Eu não tenho necessidade de mentir. Tudo que eu falo aqui está documentado, escrito, gravado, registrado em áudio, registrado em vídeos, e eu tenho mostrado isso a público. Você pode conferir tudo isso lá no meu canal no YouTube. Só que tem um porém. As mensagens que eu prego, nem todo mundo gosta. Eu estou consciente disso. Porque o que eu prego não é o que você quer ouvir. É o que Deus precisa falar e quer falar. É completamente diferente daquele que prega o que você quer ouvir. Alegrar o teu ego. Cuti, 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 oh, bebezinho, babadeira, tá? Cuti, cuti, cuti. A Bíblia diz que ao culpado, Deus não tirará por inocente. Não adianta você resolver a tua vida material se você não resolveu a tua vida espiritual. Sabe o que significa família? Família. Marido, mulher e filhos, unidos num lugar só. O restante é parente. Família é marido, mulher e filhos. Por isso que quando Deus tira Abraão da terra dele, é para não dar problema. Só que Abraão faz algo que tardou a bênção dele. Deus falou: Abraão, saia da terra dos teus parentela, leva a sua esposa contigo e vai para um lugar e eu te prosperarei. Aqui que Abraão fez? Levou um parente que não era para levar. No final, era aquilo ali que Deus queria mostrar. Deu confusão entre Ló e o seu parente. Vai lá ver a Bíblia lá. Às vezes a pessoa está recebendo a bênção, está tendo a bênção e toma atitudes que Deus não mandou tomar. Glórias a Deus. Tem hora que tem coisa que é você e Deus. É você e Deus. Você entendeu? Glórias a Deus. Aí aqui, eu li a Bíblia dizendo, e o diabo que os enganava. Quantas pessoas estão enganadas hoje, irmão? Pelo diabo. Quantas pessoas estão enganadas hoje pelos demônios? E falam que estão fazendo a vontade de Deus. Será que estão fazendo a vontade de Deus? Ah, não, a pessoa clama, a pessoa ora, isso, aquilo, outro. O diabo também clama, o diabo também ora. Está lá na Bíblia. O diabo também prega. Então, o diabo pregando para Jesus. Jesus está escrito. Aí eu sei que está escrito. Olha lá os demônios lá orando lá, ó. Aquela oração poderosa, clamando em nome de Deus. Está aqui na Bíblia também. De acordo com a Bíblia, irmão, de acordo com aquilo que eu já li na Bíblia, que está na Bíblia. Glórias a Deus. De acordo com o que está na Bíblia, olha só. Satanás e os demônios passeiam pela terra, isso está na Bíblia. Eles falam, pensam, fazem reunião para destruir vidas, voam, andam a cavalo, têm doutrina pervertida, tem sinagoga para congregar, tem centro de feitiçaria. O diabo agora lançou a igreja satânica, lançou a Bíblia satânica. Você que nunca ouviu falar, procure saber o que é isso. A igreja satânica e a Bíblia satânica. Está pensando que tem só a Bíblia evangélica? Agora o diabo lançou a Bíblia satânica.
Entendeu? Tudo que Deus faz de perfeito, o diabo quer copiar para reverter. Eles possuem animais, Satanás e os demônios, possuem serpentes, possuem porcos, possuem vidas ou anda 24 horas possuído em vidas, colocam enfermidade, a Bíblia fala sobre isso, sobre aquela mulher que andava enferma. Tem mais coisa aqui que eu anotei. Quer ver? Ó, pregam distorcidamente, consideram seus adeptos de cavalo, ego, potrinho, fazem laços e armadilhas, conduz o povo à idolatria, conduz o povo aos vícios da bebedeira, aos vícios da prostituição e das drogas. Entendeu? Tem a sua mesa, conforme está no Apocalipse, a mesa do Senhor ou a mesa dos demônios. Tem músicas pervertidas, que são músicas do inferno. E Jesus falou: como escaparei da condenação do inferno? Fazem maravilha do erro. Entendeu? Por isso que você tem que consultar a Bíblia. Você tem que consultar a Bíblia para saber quem é verdadeiramente o teu inimigo. 2 profetas aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, pagaram o preço, irmão. Eles foram ali tirar a xerox do diabo e falar para o povo. Um tirou a xerox e o outro imprimiu. Isaías e Ezequiel. Isaías e Ezequiel. Um tirou a xerox e o outro imprimiu. E começou a revelar a identidade do diabo. Está lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus relembra e fala tudo isso novamente. Jesus Cristo falou que nós temos um inimigo. E o inimigo é Satanás e os demônios. Não é o teu próximo. O teu inimigo não é o teu vizinho. O teu inimigo não é o teu companheiro de trabalho. O teu inimigo não é as pessoas que se aproximam de mim, de você e de nós. O teu inimigo é Satanás e os demônios. E como faço para combater? Leitura da Bíblia, jejum, oração e você confiar totalmente no nome e no sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia aqui diz, ó, versículo 6, aqui, ó, a identidade do diabo, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Foram lançados aonde, irmão? Foram lançados aqui para a terra, e da terra eles foram direto para o inferno, que é o seu lugar e origem de moradia. Por isso, meu amigo e minha amiga, fique muito atento. Você não deve temer a circunstância que está acontecendo no mundo. A Bíblia diz: antes temei a Deus, que tem poder para lançar tanta alma e o corpo no inferno. Entendeu? Estamos esclarecidos? Se você tiver alguma dúvida, escreva aí. Eu estarei esclarecendo, mostrando a luz da Bíblia, a luz científica, a luz filosófica e a luz judicial. Glórias a Deus. Pense comigo uma coisa aqui agora. Se você morrer agora, nesse exato momento, você acha que você vai para onde? Agora, morreu. Vai de bigode pro alto, para a terra dos pés juntos. Você acha que você está indo para onde? A Bíblia relata sobre isso. Existe muita gente que diz assim, ó, morreu, acabou. Só se for no Evangelho segundo o diabo escreveu. Porque na Bíblia, aqui na Bíblia evangélica, os 66 livros diz: morreu, segue-se o juízo. Se for salvo, vai ao paraíso. Se for perdido, vai ao inferno. Entendeu? Leia a Bíblia. Quando a alma se desprende do corpo, ela tem um destino: paraíso ou inferno. E é você que determina e decide nessa vida. É você quem decide nessa vida: paraíso ou inferno. Para onde que você está indo? Paraíso ou inferno? Entendeu?
Você está ouvindo muita mensagem melancólica, mensagem amorosa. Todo mundo vai para o céu. É mesmo, né? Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia diz, um foi e o outro ficou. É sinal que alguém vai ficar. É sinal que nem todos subirão. A intenção de Deus é salvar todos. Só que nem todos subirão. Glórias a Deus. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer para sua família? Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Temas a Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Se você quiser ouvir mais, se você quiser ouvir um pouquinho mais, é só você entrar lá no canal no YouTube que nós temos, que lá a mensagem, louvores, narrações e história. No canal do YouTube você encontra mensagem, louvores, narrações e histórias. E ali Deus vai falar com você. Entendeu? Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Estaremos aqui novamente, ao vivo, transmitindo para você uma palavra de vida, contando um testemunho, contando uma história, igual essa que nós contamos, aonde eu trabalhei, na Carioca Indústria de Papéis e Artefatos, onde Deus ali trabalhou grandemente, em nome de Jesus. Em breve eu vou estar contando outras histórias aqui atuais, dessa atualidade que está acontecendo, que eu estou vendo acontecer. E Deus fazendo a obra. Glórias a Deus. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Fique muito ligado e antenado. E veja lá nossas mensagens que já estão lá. Mensagens com conteúdos proféticos que mostra o que a Bíblia diz. Que mostra o que Deus quer falar. Não aquilo que eu quero ouvir. Qual o nome do canal no YouTube? Gelson Bezerra Oficial. Mensagem, louvores, narrações, histórias e entrevista pelas rádios. Tem bastante mensagem lá de entrevista pelas rádios. Glórias a Deus. E tudo que eu falo aqui é o que já aconteceu comigo. Que eu não tenho necessidade de inventar nada, aumentar ou diminuir. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.